Boa noite, irmão Marcos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, irmãos. Um prazer estar com vocês aqui conectado, né? E poder sempre compartilhar algum presente de Natal do Espírito de Cristo, né? É sempre muito bom nós podermos congregar aqui na nossa salinha, né, irmão? Isso é uma maravilha, né? Muito além do véu. Nesse dia 25 de dezembro de 2017. É uma maravilha. Amém, irmão Rodolfo. Graça e paz. Muito bom ouvir a voz dos irmãos, né? Tem algum assunto para hoje? Ou pode propor um assunto? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem muito boa do nosso querido irmão Rodolfo, quando ele diz que o mundo jaz do maligno, né? E aquela mensagem é forte demais. O irmão Rodolfo traz como exemplo Dilma, Aécio, né? Traz esses cabras aí que estão fazendo um monte de besteira aí. O irmão Rodolfo traz como um exemplo, mas eu gosto da colocação, né? Que o irmão Rodolfo diz: se eles fossem alguns das nossas famílias, né? É muito forte aquela mensagem, irmão Rodolfo. Se vocês têm algum tema, amém. Se não tem, eu gostaria que você, junto com o irmão Marco hoje, continuasse falando do mundo jaz no maligno. Mas aquela mensagem é maravilhosa, irmão Rodolfo. Irmão Didico, dá uma introdução aí do tema aí, né? E a gente vai continuando aí. Irmão Rodolfo tá tranquilo, tá de férias. Né? Tô brincando. Eu queria que o irmão Rodolfo, queria que você, se você não tiver nenhum tema aí proposto, que comentasse mais a questão desse, o mundo jaz no maligno, né? O irmão Rodolfo traz um entendimento por conta daquela natureza adâmica, né, que nos alcançou, e diz que é por isso que o homem jaz no maligno, porque essa natureza, ela está no homem, né? Eu queria que você falasse mais um pouco desse mundo jaz no maligno. Didico, eu falei realmente nisso, por quê? Porque toda a base, né, da nossa trajetória aqui na Terra, né, na Terra como lugar baixo, né, entendendo o céu do entendimento e terra como lugar baixo do nosso entendimento. Isso é importante dizer porque somos espirituais, então não falamos como o homem natural fala, entendendo que céu é uma coisa que está lá em cima, que é o firmamento, né, onde existe a abóboda, né, celeste, né, e embaixo o chão, né, e diz que aqui é a terra e lá em cima é o céu. Não é assim que a gente vê as coisas, a gente fala de um modo espiritual. Então, o que a gente entende? A gente entende que o Criador, né, através do seu Cristo, gerou o homem adâmico, né, e o gerou perfeito, porque gerou a sua imagem e a sua semelhança. E ele disse isso literalmente no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Todavia, o homem tão seguro da sua condição de criatura, entre aspas, superior, porque na verdade ele era mesmo superior a todas as criaturas feitas depois dele, né? Aliás, na verdade, antes dele, né? Ele foi a última da criação, justamente porque ele era o sinete da perfeição, né? Essa expressão sinete da perfeição é usada em outros lugares, mas na verdade está se referindo à mesma pessoa, está se referindo a Adão, né? O sinete da perfeição. Então, por se saber sinete da perfeição, eu acho que ele se sentiu o cara, né? E em vez de querer ser apenas a criatura, ele quis ser o Criador. E aí, com isso, ele, entre aspas, errou o alvo, né? Pecou contra a criação, né? E aí Deus não se fez de rogado, né? Permitiu que ele, assim, chegasse a essa condição de Deus, né?
Então ele disse, o homem é como um de nós. Ele deve ter comentado assim com Cristo ali em Gênesis, que o homem era como um de nós, né? Só que o homem era como um de nós, mas não tinha a estrutura de um de nós, né? Não tinha a estrutura de um Deus, né? E aí ficou dividido entre a condição do bem que havia no Deus, em toda a sua concepção, porque não há sombra de mal algum no Senhor. No entanto, na sua criatura, as coisas não funcionaram da mesma maneira. E ele passou a transgredir, ele passou a errar o alvo sempre. E aí, né, por causa dessa condição, ele se viu afastado de Deus, né? Porque Deus é só bondade, e aquela ligação dele direta com Deus o colocava na condição do céu. Então ele saiu da condição do céu e veio para a condição da terra. Ele passou a ser uma pessoa dividida. E toca de fazer lambança, né? E aí começaram a criar os grupos de pessoas que foram dividindo, dominando, guerreando umas contra as outras, tomando as coisas dos outros, dominando sobre os outros, escravizando os outros. E assim foram nascendo os países, as civilizações, as culturas, né? Como nós conhecemos. O homem na sua total lambança, querendo ser o Deus de si próprio, dominando sobre si e sobre os seus irmãos. E isso é assim até hoje. Por isso é que eu citei naquela oportunidade a Dilma, o Temer, o Lula e outros dirigentes por aí. E que eu falei que eles realmente são pessoas que não têm Deus dentro de si. Porque se tivessem, não fariam o que fazem. Todavia, não são muito melhores do que nós. Perfeito? Não são melhores do que nós, porque imagina que um deles fosse um parente nosso. Olha que porcaria isso, né? Então ninguém está livre disso, né? Porque, como diz o irmão Marcos, e eu até citei isso também naquela passagem, né, que eu me referi ali, eu me lembro na época, que eu disse que o irmão Marcos costuma usar essa expressão, né? Tira Deus de mim, tira Cristo de mim, e você vai ver quem? O diabo. Então é a mesma coisa que eu digo, a mesma coisa que cada um de nós aqui diz. Se tirar Cristo de nós, só resta o diabo. Por isso é que a volta para o Éden, Didico, ela segue o modelo de Deus. Qual é o modelo de Deus para o homem? É Cristo. Todas as criaturas estão modeladas no modelo de Cristo, segundo a visão de Deus. Então, enquanto a criatura não tem essa dimensão, ela não consegue enxergar o seu próximo como um modelo perfeito de Deus, tá certo? Como ela também o é. Então ela não olha para o outro como um Cristo. E quando ela não olha o outro como um Cristo, ele olha o outro como um porcaria, como um miserável, como um desgraçado, como um criminoso, como um pecador. Uma pessoa que pode causar mal e lesar ele a qualquer momento. Sim, isso é verdade. Mas ele não difere de qualquer um de nós. Por quê? Por causa dessa concepção dual que tem o homem. O homem passou a ter dentro de si Deus e o diabo. Então ele passou a carrear dentro de si uma divisão, né? Se ele dá lugar ao anjo do Senhor, ele é santo. Se ele dá lugar às coisas que não são desse Deus santo, ele é o diabo. Percebe? Então, se tirar Cristo de nós, só sobra o quê? Só sobra o diabo, como disse o irmão Marco. É uma definição perfeita disso, não é verdade? Só que nós somos duais. E essa é a verdadeira luta que o irmão Paulo fala na Escritura. Dessa luta do bem contra o mal, é que ele chama de o bom combate. Tá certo? Isso explica melhor o que é o bom combate. É uma luta do homem contra si próprio. Por quê? Para ele chegar ao modelo de Deus, que é Cristo. Se ele conseguir vencer esse lado ruim dele, que é o diabo, ele se torna um Cristo. Por quê? Porque o Cristo ele traduz em si, ele é a palavra. O Cristo é a palavra. Ele é o caminho, que é o modelo, ele é a verdade, porque Deus é só verdade, e para a vida eterna. Por isso é que ele é esse tripé. Mas perceba,
todo homem tem as duas condições. Todo homem tem a condição de saber o que é certo e o que é errado. Então o homem já tem a concepção do pecado, da justiça e do juízo. Qualquer que seja esse homem, qualquer um. Então todo homem, nascido de mulher, aqui na terra, vivendo na terra, tem total condição do que é certo e do que é errado. E tem também a palavra dentro de si. Basta que ele creia que Cristo é o perdoador, que ele é o perdão de Deus, que ele é o modelo perfeito. Essa palavra, ela vem à tona, ela brota de dentro de você como um rio de águas vivas. Mas eu já estou falando muito e eu estou tirando até talvez palavras de alguns dos irmãos. Então eu não quero me estender, porque longe de mim querer esgotar o assunto. É um assunto vasto e ainda tem muito para ser falado por aí. Tá certo? Mas já foi uma boa abertura, uma boa emulação para o Espírito de Cristo poder atuar, né? Numa faixa larga, porque eu vim desde o Éden até os dias de hoje. Então já dá preâmbulo para muitas puxadas do Espírito para vários lados, não é verdade? Então eu vou deixar os irmãos falar, liberar o PTT. Amém. Irmão, tu não aguarda aqui, né? Acho que o irmão Marcos deve ter se ocupado aí alguma coisa. O homem, né? Na sua vida aqui na Terra, ele fica muito bombardeado por uma série de falácias de outros homens, né, que criaram religiões, criaram concepções de coisas, mas fugiram do essencial, né? Porque o pai resolveu conceder o perdão para essa dívida, mediante uma condição. Ele mandou o seu Cristo vir à Terra, tomar forma de homem e, nessa concepção, né, seguir toda uma estrutura que o homem era levado a crer, porque a lei teve que ser colocada para mostrar ao homem a condição de erro, porque o homem até então fazia tudo quanto é lambança sem admitir que tinha um erro. Então a lei veio trazer ao homem a condição de saber que ele pecava, que ele errava o alvo, que ele estava fazendo lambança. Até porque ele foi dominando sobre os demais sem ter essa noção. Então a lei veio para botar freio no homem, botar cabresto. Então esse cabresto foi colocado. E aí entrou o sistema religioso, tá certo? Entrou o sistema político, que já existia, e depois entrou o sistema religioso. E dominou sobre todas as pessoas. E começou a fazer a cabeça das pessoas, a tal ponto que desvirtuou a imagem do Filho de Deus, que veio à Terra como Cristo dele, e embolou esse troço dentro do que ele chamou cristianismo, tá certo? Então embolou, criou uma série de regras, uma série de coisas que não funciona do jeito que é. Por que não funciona do jeito que é? Porque o cristianismo, como é visto pela religião, não é a obra que Cristo fez, né? O que Cristo fez? Cristo veio trazer a boa nova. E qual era a boa nova? A boa nova era o perdão de Deus através do sacrifício do seu Filho. Porque nenhum de nós era capaz e competente para morrer por si próprio e assim salvar-se. Salvar-se na condição de salvação mesmo, né? Então era preciso esse Cristo ter essa morte, ser o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, não é isso que é dito? Então isso é apenas confirmação de que tudo que a religião tem dito é falácia. Ora, se ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, e ele era o Filho de Deus, e Deus não é mentiroso, ele tirou o pecado do mundo, e sim. Entendeu? Então não adianta dizer que tem que fazer sacrifício, que tem que fazer isso, que tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Qualquer coisa que você faça, como diz a Escritura, é trapo de imundície, não serve para nada, é lixo. Então a pessoa faz um sacrifício danado, faz um esforço danado, querendo agradar a Deus. Não agrada. Não agrada porque não é isso. Basta ele ter um mínimo de entendimento
e perceber que Cristo é essa obra que Deus mandou fazer. E Deus não faz obra pela metade, Ele faz obra perfeita. Então Ele mandou o seu Filho, e se você acredita nisso com entendimento, né, com todo o seu coração, como diz, né, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, quando você concebe isso, que Cristo é o perdão de Deus, o que acontece dentro de você? Se você entende que Cristo é o perdão de Deus, você se sente em paz com Deus. Ora, Deus me perdoou. Ora, se eu sou perdoado, eu estou em paz com Deus. Então agora eu posso estar em paz com meus irmãos. Tá certo? Aí eu começo a olhar para os meus irmãos e ver nesses irmãos um modelo de Deus também concebido da mesma forma que Ele concebeu para mim e me perdoou. Ele também concebeu para o Didico e perdoou o Didico. Ele perdoou o Paulo, Ele perdoou o Marcos, Ele perdoou a Valdiza, Ele perdoou o Jorge, Ele perdoou cada um de nós. E é qualquer um, ao macumbeiro, ao prostituto, ao difamador, ao criminoso, ao assassino, todos. Percebe? Todos. Não tem distinção entre pessoas. E isso a religião apodrece o entendimento das pessoas, porque diz que são diferentes, que os daqui são salvos e os de lá não são. Mentira, calúnia e blasfêmia contra as pessoas, porque está fazendo nível, escala, para poder... Isso é doutrina de Nicolaíta, ele está separando pessoas, ele está fazendo acepção de pessoa. Os nossos estão salvos, os dos outros é tudo safadinho. Ora, o que é isso? Não funciona desse jeito. Deus não faz acepção de pessoa. Então, se Deus não faz, a religião, se diz que segue a Deus, também não poderia fazê-lo. Mas, no entanto, faz. Por isso, ela está no erro. Ela está sendo o quê? Anticristo. A religião, quando prega isso, aquele religioso que prega isso é um anticristo, porque ele está desdizendo o que Cristo disse. E Cristo é a verdade. Logo, quem não está com a verdade, está com a mentira. Percebeu? Então, os fatos falam por si. A gente não precisa corrigir o que já está corrigido. A verdade é Cristo. E seja Cristo, que é Deus verdadeiro, e o homem mentiroso. Não é assim que a palavra diz? Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, os homens se tornam mentirosos diante da verdade de Deus. Percebe? Não é que todo homem fica dizendo mentira, porque a mentira e a verdade, nós já falamos outro dia, a concepção do que se chega, do que é verdade para Deus, do que é verdade para o homem, do que é mentira para Deus, do que é mentira para o homem, são coisas completamente diferentes. O homem, qualquer coisa que enganou o outro é mentira, mas para Deus não funciona desse jeito. Para Deus, tudo que não permite você de chegar ao modelo dele é mentira. Se vai na direção do modelo de Deus para cada homem, que é o Cristo de Deus, esse é o modelo, se está... Então, essa é a concepção da verdade. Essa é a verdade para Deus. E não é a verdade para o homem. O homem fica naquela situação de dizer uma coisa que é verdadeira e dizer uma coisa que é mentirosa entre os homens. Mas isso é para os homens, não é para Deus. Para Deus, verdade e mentira está na concepção daquilo que nos leva ao plano perfeito de Deus para o homem, e isso é verdade. E tudo aquilo que afasta o homem desse caminho, isso é a mentira. Percebe? Então eu estou resumindo mais ou menos como o Espírito vê e como os homens veem. Então a concepção da religião é a concepção dos homens, porque a religião não foi criada por Deus, foi criada por homens. Então ela não vem da parte de Deus, ela vem da parte dos homens. E como diz que Deus está com a verdade, e seja todo homem mentiroso, então a religião está na mentira. Não está na verdade de Deus, percebe? A verdade de Deus é Cristo. Cristo é um modelo. Então, essa é a verdade é Cristo. Então, se o homem entendeu que Cristo é o perdão, ele está em paz com Deus. E ele não fica como um cachorrinho correndo atrás do rabo, querendo fazer sacrifícios, dar dízimo, dar oferta, dar não sei o que, bababá, para agradar
Um Deus que não precisa de ninguém ficar chalerando ele, bajulando ele. Não precisa disso. Deus não pede nenhum sacrifício. Ele quer ser adorado em espírito, como estamos fazendo aqui. Quando a gente fala da palavra de Deus, levando todo o pensamento cativo a Cristo, nós estamos adorando e louvando a Deus. Isso é adoração, e isso é perfeito louvor, porque a palavra que conduz a Cristo é perfeito louvor, porque é a verdade de Deus, percebe? Então a gente não precisa forçar uma barra, dizer, estou falando em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Não precisamos fazer isso. Porque a verdade, ela é retumbante. Eu não preciso ficar apontando para a Escritura, falando, olha, porque o irmão Paulo falou aquilo no livro tal. Porque o irmão João falou isso no livro tal. Eu não preciso fazer, eu não preciso de respaldo. Ou eu digo a verdade ou eu digo a mentira. Simples assim. Percebe? Então, aquele que está em Cristo não precisa de respaldo da Bíblia para falar a verdade ou estar falando pelo Espírito. Nós falamos pelo Espírito e fim. O Espírito de Deus, que é o mesmo que está em mim, em você, no Marcos, no Paulo, no Jorge, no Pedro, na Luciene, ele atesta que aquilo que você está dizendo é verdade ou é mentira. E aquilo que não for é testado na mesa do Cordeiro, como fazemos aqui, para testar se isso é verdade. E se é verdade, é de Deus, é de Cristo, ou se não é verdade, então é do homem, ou é do diabo, né? Porque o homem e o diabo nessa hora se confundem, porque não estão com a verdade, estão afastando o outro de Cristo. E se está afastando o homem de Cristo, então está faltando com a verdade, está falando mentira. Perfeito? Então, vou seguir ainda só mais um pedacinho. Quando o homem tem essa dimensão, ele começa a se tornar Cristo. E a palavra que já está dentro dele, como disse antes, ela começa a brotar de dentro dele. Porque Cristo está dentro do homem, da mesma forma que o diabo está dentro. Percebe? Se o diabo está dentro e você der lugar às suas carnalidades, você se torna uma pessoa segundo o seu próprio arbítrio, segundo o seu próprio juízo, segundo sua própria vontade. Quem é que faz isso? É o diabo. Agora, quando você dá lugar ao anjo do Senhor, seguindo aquilo que vem de dentro, num impulso irresistível, dando lugar ao anjo do Senhor, você é Cristo. E aí o Cristo começa a crescer. Porque quando você dá lugar ao Cristo, você está selado, você está batizado, você está confirmado. Então esse rio vai crescendo. E a palavra, que é a água, ela vai fluindo de dentro de você como rio de águas vivas. E vai transformando a sua vida, né, de glória em glória, até você chegar a varão perfeito. Porque não existe varão e varoa para Cristo. Cristo é Cristo. Cristo é um ser... é um homem, Cristo é um homem, né? Então não existe varoa perfeita, é varão perfeito. Tanto o homem quanto a mulher chegam ao status de Cristo, ou seja, chegam ao status de varão perfeito. Percebe? Então chegou a perfeição, chegou a plenitude, percebe? Aí só fica faltando o quê? Só fica faltando exatamente o espiritual se transformar, crescer sobre o carnal e o dominar completamente. E isso está acontecendo paulatinamente. E a mesa do Cordeiro é extremamente contributiva para gerar esse Cristo dentro dos irmãos e poder assim ir aumentando os que chamamos de corpo de Cristo. Porque quanto mais Cristos nascem, né, dentro dessa igreja, que vai crescendo com os espirituais que vão, acendendo como luzes, né? Como luzeiros. Então o que vai acontecendo? O corpo de Cristo, a noiva, né? Vai ganhando forma, vai ganhando corpo, vai ganhando rosto, ela vai se ataviando, ela vai se embelezando, ela vai se aformoseando, ela vai ficando linda.
para poder ter as bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro é exatamente a plenitude, quando acontece o verdadeiro enlace, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu acho que eu fui até onde o Espírito me permitiu. E deixo aí alguma coisa para os irmãos, já que houve, os irmãos não falam, ficou 10 minutos sem os irmãos falarem, aí a gente foi mais adiante um pouco no Espírito, amém? Graça e paz, irmãos. E eu espero em Cristo ter podido atender, né, a solicitação, né, a pergunta do nosso amigo Didico, né? Nosso querido Didico, que está sempre aqui na sala conosco, né, emulando no espírito aquilo que ele gostaria de saber e, com certeza, ajudando muita gente no entendimento de Cristo, né? E eu fico feliz de estar podendo dar essa contribuição. É uma pena que eu pude dar essa contribuição nesse momento sozinho, né? Mas depois haverá outros complementos aí da parte do irmão Marcos, dos demais irmãos, né? Amém? Graça e paz seja com o espírito de todos, amém?